Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos falar de um dos espaços mais charmosos do Brasil e de uma mulher empreendedora. Sempre aqui, juntinhos nas manhãs de domingo e com reapresentação após o Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe também seu comentário aqui. Qual é o hotel mais tradicional e chique do Rio? Qual é o hotel preferido dos noivos, a capital dos casórios de luxo? Qual é o hotel símbolo de requinte do Rio de Janeiro? Se você respondeu Copacabana Palace a essas 3 perguntas, fique ligado aqui com a gente. Vamos conversar com o português mais carioca do Brasil, Ulisses Marreiros. É gerente geral do Copacabana Palace e inventou o home office muito antes da pandemia. Dividindo a bancada aqui com a gente, também temos uma mulher empreendedora que agora lidera muitos homens empreendedores e outras mulheres também. Andréa Repsold é a presidente do LEAD no Rio de Janeiro. LEAD é o grupo de líderes empresariais. Ela é presidente desde 2011. Seja bem-vinda, Andréa. Muito obrigada, é ótimo estar aqui, poder dividir essa conversa informal e falar bem do Rio, né? Bem-vindo também, Ulisses. Muito obrigado, Mônica, é um prazer estar aqui convosco. O português mais carioca de todos, que quando chegou no Rio, em vez de dizer vou ali dar uma volta no calçadão, foi correr uns 11 quilômetrozinhos, depois ainda pegou uma onda, né? A onda não peguei, mas deu-me para dar uma boa voltinha ali pelo calçadão e realmente foi espetacular, principalmente nessa altura. Quer dizer, já se considera carioca? Considero-me aqui gente do Rio. Considero-me aqui gente do Rio, sem dúvida alguma. Estou aqui há 1 ano e meio e estou a adorar a experiência até agora. E aí, como é que foi? Conta como é que foi a sua experiência na chegada, corrida. Quando você deu essa corrida, qual é o sentimento que você teve? Não, foi muito especial porque chegar aqui, eu tinha vindo da Europa onde estava tudo a fechar, foi no pico da pandemia. No meio da pandemia que chegou Foi no final de dezembro de 2020. E nessa altura foi espetacular poder correr fora de casa, porque inclusive lá estava a fechar tudo, e aqui poder aproveitar toda esta paisagem linda que é o Rio e poder correr ali na praia de Copacabana foi assim espetacular, muito bom. E Andréa, você é líder há 11 anos de uma entidade empresarial que, e nesse meio, né, são muitos homens. Como é que é lidar com essa almarada toda? O LEAD é um grupo multissetorial de empresários, a gente lida muito com CEOs de empresa. Eu acho que cada vez mais as mulheres estão ocupando as posições de liderança. Mas é muito bom, porque eu acho que a gente tem uma troca muito intensa, né? Isso é o que acontece. Os empresários buscam o LEAD exatamente para isso, para esse networking, para trocar aprendizado. E cada vez as mulheres estão em posições de direção das empresas mais fortes. Nós temos dentro do grupo o LEAD Mulher também, que justamente congrega as mulheres que estão em posição de liderança. E fazemos, às vezes, algumas reuniões específicas para onde esse debate, né, de como é que você alcança as posições e cada vez mais permite que se chegue a essas posições de liderança. Mas é tranquilo. Qual é a proporção de mulheres e homens assim no empresariado fluminense? A gente não está falando só de capital, a gente está falando do estado todo, né? Eu não tenho os números exatos, mas evidentemente ainda há uma predominância, mas eu acho que esse número tende, né, a crescer, mas eu acho que hoje a gente ainda está numa faixa de 70%, 80% masculino e as mulheres estão batalhando por uma igualdade, para chegar meio a meio, né? Ulisses, lá em Portugal, na Europa, é assim também? Depende dos sítios e depende dos setores, mas cada vez mais a presença feminina em centros de poder e em posições de decisão em grandes empresas é cada vez mais algo normal e algo que acontece, tal e qual como aqui. Temos o exemplo aqui da Andréa e tantas outras colegas na hotelaria também, cada vez mais. Nós mesmo nos nossos hotéis, os últimos gerentes gerais que foram contratados foram sempre mulheres, inclusive. Ulisses, você inventou o home office muito antes da pandemia, né? Inventar o home office, não. Nós, nesta profissão, por vezes, acabamos por morar no nosso trabalho ou morar no local de trabalho. Exatamente. E entre alguns sítios onde trabalhei, a residência, digamos, acaba por ser quase como um trabalho de diplomata, que por vezes tem a residência no oficial,
é a residência do consulado ou da embaixada, e na hotelaria isso acaba por acontecer. Então acabo por poder desenvolver o trabalho que tenho que desenvolver em casa, mas se tiver que fazer à distância, algumas coisas podem ser feitas à distância. No entanto, na hotelaria, e quando nós começámos a retomar, infelizmente ou felizmente, não podíamos fazer toda a gente home office, porque há certas profissões, os nossos garçons, os nossos cozinheiros, os nossos técnicos e mesmo o diretor-geral, depois em home office muito tempo não vai funcionar. Qual foi a coisa assim mais bizarra que aconteceu para você? Te acordaram de madrugada para quê? Alguma celebridade pedindo 50 toalhas brancas? Alguma coisa assim aconteceu? Não, isso às vezes é um pouco... Nós temos uma equipa bastante ampla nos hotéis onde tenho trabalhado, então, como é óbvio, é preciso estar presente, o diretor-geral do hotel precisa estar presente, mas há outras pessoas que podem tratar disso. Eu próprio já fui gerente da noite e durante esse período da minha vida, sim, tive alguns episódios bem caricatos. Conta um pra gente, bem caricato. Alguns não se podem contar, outros poderem ser não, mas eu quero saber os que não se podem publicar. Não, mas pronto, como é óbvio, a vivência do hotel à noite é muito diferente durante o dia, ou seja, durante o dia há toda uma equipa muito maior e o dia-a-dia das pessoas acaba por ser durante o dia. Mas lembro-me de uma vez, tive uma situação de um cliente durante a noite que praticamente o que aconteceu, acabou por ter um acidente enorme e estragou um carro, e por acaso esse carro era um Ferrari, e acabou por comprar nessa mesma noite um outro carro e nós tentar demovê-lo. Outro Ferrari? Não foi outro Ferrari, mas foi um outro carro de alta gama. E tentámos demovê-lo da ideia dele comprar um carro àquela hora, principalmente porque ele estava bastante entusiasmado para comprar o carro e acabámos por não conseguir demovê-lo. E foi em frente, mas são aquelas historietas da história que às vezes acontecem nos hotéis. E de te acordar assim de madrugada já teve? Não, mas já tive aí com alguma realeza durante um período em que tinha um príncipe que queria que eu ficasse com ele a beber. E eu disse, não posso ficar consigo, tenho que fechar o dia, tenho que tratar todas as coisas. Então é aquelas histórias que às vezes acontecem engraçadas. Poxa, mas disse não para o príncipe, difícil, hein, André? Não é? É verdade. André, você fundou e administrou durante 28 anos a maior empresa de eventos do Rio de Janeiro, né? Deixar de tocar o próprio negócio para, digamos assim, tocar o negócio dos outros, né? Ajudar os outros a tocarem seus negócios, foi uma opção ou foi uma convocação? Andréia, vem cá. Foi uma decisão. Nós vendemos para um grupo multinacional, ainda trabalhei alguns anos junto com a GL, que é um grupo francês, e aí realmente a empresa ficou muito grande e eu fiquei com vontade de partir para outros desafios. Na verdade, eu sou totalmente dono do meu negócio, eu continuo tendo a minha empresa de eventos e o Lead Rio de Janeiro é uma franquia, então eu tenho total autonomia no estado do Rio de Janeiro, eu administro completamente. Então, nós somos franqueados do Lead Global, mas é um processo de autônomo, né? Quer dizer, a empresa é minha aqui no Rio. Entendeu? Então, não foi, a mudança, acho que boa, foi ter um pouco mais de tempo e ter mais um desafio, né? Porque eu acho que todas as mudanças, elas são excelentes na vida da gente. Elas fazem a gente dar uma sacudida, vamos embora, vamos mudar. E foi um período de aprendizado espetacular, né? Fizemos projetos enormes na época que tínhamos feiras incríveis aqui no Rio. Quer dizer, eu tenho todo o histórico da Bienal do Livro, por exemplo, desde a primeira edição do Copacabana Palace, que era uma pequena feira de livros, até que ela partiu para todos os pavilhões do Rio Centro. Então, assim, é um histórico muito bom. E aí eu passei a ter, então, um contato mais próximo do corporativo, do mundo corporativo direto com os empresários. Eu acho que foi uma mudança muito positiva para mim também. Ulisses, essa semana o bairro de Copacabana completou 130 anos, né? É verdade, né? Passada quarta-feira. Exato. E o Copacabana Palace ano que vem faz 100 anos. É uma data, né? É uma data histórica e é uma data que estamos esperando que ela chegue, mas realmente vai ser um marco histórico. Já 100 anos de um hotel é sempre uma coisa assim única. Então adianta aqui pra gente, como detalhes aqueles detalhes, igual os carnavalescos guardam da escola de samba, que estão cobertos. Não, neste momento ainda estamos a preparar toda uma série de atividades e de eventos que vamos fazer ao longo do ano. Inclusive eu tenho neste momento uma colega minha na nossa central em Londres a ver algumas coisas e esperamos que até setembro, por aí, setembro, outubro, possamos divulgar o que vamos fazer.
durante esse ano Mas o que vocês estão centenário. planejando? O que vocês estão pensando? Não, o Copacabana Palace sempre foi conhecido pelas grandes celebrações, sejam as grandes celebrações que são produzidas e promovidas pelo próprio hotel, como promovidas e produzidas por outras entidades e nas quais nós damos todo o suporte e damos o nosso serviço. Mas estamos neste momento a planear alguns eventos ao longo do ano e mais algumas surpresas que na devida altura será mencionado e iremos, iremos Pois é, compartilhar, cadê? convosco. Me dá umazinha só, não vai ter algumas? Me dá umazinha só. Não, vai ter várias, mas... Qual é o mês, assim, qual é o dia e mês? Não, o hotel, o dia em que faz 100 anos é o dia 13 de agosto de 2023. Mas, como disse antes, ao longo do ano nós vamos fazer várias 13 de agosto é uma data meio cabalística, Não não é, é? não, Andréia? É verdade. Bem especial, 13 é uma data bem especial. 13 de agosto é o quê? Leonino, né? É um hotel leonino. É, tem a ver, né? Tem tudo a ver. Muita garra. Sim, sim, sim. Andréia, você assumiu a presidência do Grupo LID com a missão de dinamizar a entidade, ampliando a integração entre empresas, organizações e entidades governamentais. É lenha, né? É lenha, mas é muito bom, né? Eu acho que a gente trabalha muito uma agenda positiva do Rio de Janeiro, eu acho que isso aqui é importantíssimo, mostrar tantas coisas boas, tantos empresários bem-sucedidos, tantos negócios novos que acontecem aqui no Rio. Então, a ideia nossa é exatamente isso. Criar uma rede de networking, né? A gente, na verdade, é um hub de contatos, de relacionamento, aproximar os empresários e também aproximar dos dirigentes governamentais, porque aqui é um espaço para se fazer negócios. E o que a gente proporciona é exatamente isso. Nós criamos vários eventos, nós temos pelo menos 2 eventos mensais em que os empresários se encontram e podem ter essa troca. O que a gente traz é conhecimento, informação, networking, experiências também de conhecerem locais, como eu estava até comentando há pouco tempo, nós fizemos um evento lá no Palácio Laranjeiras, que até muitos empresários do Rio de Janeiro não conheciam, que é um palácio lindo, lindíssimo. Né? E fizemos uma visita guiada. Agora tem né? visita guiada lá, Exatamente, né? Fizemos um jantar lá durante o Fórum Empresarial do LID e foi espetacular. Então a gente procura criar esse ambiente onde as pessoas estão felizes, conhecendo coisas novas, interagindo e tendo troca e conhecendo o que as outras empresas estão fazendo. De 2011 para cá, o que mudou? Que períodos que você passou assim? Como é que o que mudou exatamente? Eu acho que hoje, esse momento, eu acho que é um dos melhores momentos que o Rio de Janeiro está vivendo. Há uma retomada na economia, eu acho que as pessoas estão acreditando cada vez mais, voltaram a ter investimentos, né? Você acha que agora, desse tempo todo, você acha que a gente está vivendo o melhor momento agora? Eu acho que a gente está... Ou você é sempre otimista? Eu sou sempre o melhor otimista. É sempre o aqui e agora? Não, eu acho que a gente passou esse momento de pandemia, né, que teve um pé no freio geral, mas eu acho que também foi um tempo de planejamento, de mudança, das pessoas se repensarem o próprio negócio. E muitas empresas, porque a gente tem muita empresa de tecnologia, cresceram nesse período. Então, eu acho que com isso os negócios também aumentaram. E o ambiente, eu acho que econômico do Rio não é maravilhoso, mas ele está andando. Então, isso está retomando os investimentos para cá. Eu acho que tem boas oportunidades aqui no Rio de Janeiro nesse momento. Um dos efeitos da pandemia foi acelerar uma série de mudanças, né? Como eu citei, o home office. E como é que foi, Ulisses? Como é que esse senhor de 99 anos, que é o Copacabana Palace, se adaptou a essa nova realidade? Aumentou a digitalização, agora ele está um senhor conectado, em dia com as novas tecnologias, como é que está? O Copacabana Palace, ao longo dos últimos 10 anos, já tinha feito um grande trabalho de renovação e a pandemia veio fazer com que tivéssemos que acelerar alguns projetos que já vinham de trás e tivemos que acelerar e bem forte, não é? Esses processos de digitalização e de automatização de algumas funções que temos no hotel. Por exemplo? Por exemplo, nós estávamos já há muito tempo a preparar toda uma parte de um aplicativo para o hotel. Hoje em dia esse aplicativo teve que ser preparado durante a pandemia num tempo recorde. Esse aplicativo hoje em dia permite as pessoas terem na ponta dos dedos toda a informação sobre o hotel, sobre os restaurantes, sobre os menus que nós temos disponíveis. Nós já voltámos 100% com tudo aquilo que tínhamos antes da pandemia, ou seja, a nível da decoração, a nível da papelaria no quarto, porque achamos que no nosso segmento
além do high technology, é também high touch, digamos assim. Então nós tentamos automatizar aquilo que é automatizável, de alguma maneira, para ganhar tempo para personalizar aquilo que é personalizável. Nós, neste momento, 100% da nossa energia é verde, 100% certificada é energia verde. Nós temos, inclusive, neste momento estamos a tentar desenvolver um projeto fora da cidade, digamos assim, mas neste momento 100% de energia. E esse projeto fora da cidade é de quê? Esse é seria um projeto de energia solar, ainda está nos seus primórdios, ainda estamos a discutir como é que o podemos fazer, mas 100% de energia que o Copacabana Palace consome é energia verde, de fontes sustentáveis, e ficamos muito contentes por isso, que é uma das partes também que nós temos na nossa companhia, é ter essa atenção em relação à sustentabilidade. E o lixo? Já tem lixo? Já é um prédio lixo zero? Lixo zero não será lixo zero, mas é um prédio onde a segmentação e a segregação do lixo é feita e onde tentamos reciclar aquilo que poderá ser reciclável e reduzir aquilo que poderá ser reduzido e adaptar da melhor maneira e fazer da melhor maneira essa gestão de desperdícios e de lixo e tudo mais. Como é que o empresariado está em relação a isso? A sustentabilidade, a energia limpa, ao lixo zero, enfim? Eu acho que a consciência é total. O consumidor de hoje, ele cada vez está mais consciente. E o consumidor do futuro, ele vai ser absolutamente exigente com essa mudança de comportamento das empresas. Ele vai querer saber a origem, como que a empresa se comporta, como é que ela trata essa parte de sustentabilidade, como é que ela trata toda a parte das pessoas que trabalham dentro da empresa. Então, isso está muito forte. E eu acho que é uma consciência e todos estão caminhando nessa direção. Todas as empresas estão caminhando nessa direção. Então, eu acredito que em um futuro, até a velocidade com que isso tem evoluído é muito positiva, né? Em relação às mudanças durante a pandemia, a digitalização, a tecnologia, como é que foi no Grupo LEAD e nos empresários que vocês lideram? O nosso grande ponto era o encontro, né, entre as pessoas. Então, nós fizemos muitas lives, né, no início teve um boom de lives, e onde ainda tinha uma participação bem grande. Chegou uma hora que ninguém aguentava mais. Percebemos isso com toda clareza, que chegou um momento, até porque a live ficava gravada e ficava no canal do YouTube, e a pessoa sabia que poderia ver depois, então tinha muito acesso, mas o momento da realização da live, e aí nós tomamos coragem e voltamos para um presencial com todos os cuidados, com todo o distanciamento, com uso de máscara, com as pessoas com mais de 1 metro entre elas, e funcionou. Nós fizemos até um evento lá no Copacabana Palace. Isso é muito importante. Você falou que não teve Covid, né? Não. Mas funcionou extremamente bem, as pessoas respeitaram muito e a gente percebeu o quanto que o empresário estava precisando se reencontrar, o quanto que as pessoas queriam isso. Né? É uma carência. Agora você faz um show, esgota, evento lota, todo mundo querendo, né? Você imagina 2 anos. Exatamente. Então, isso acho que também reforçou essa ideia da importância da proximidade. Claro que o mundo mudou, né? Quer dizer, o próprio sistema, muitas empresas não vão voltar 100% ao presencial, mas ainda está claro que é importante, né? Até para você passar a cultura da empresa, para você passar conhecimento, né? O DNA da empresa tem que ser passado no presencial. Não tem igual o presencial, né? Eu comecei a fazer um MBA em 2019, aí veio a pandemia, aula online, aí eu esperei até agora. Estou terminando agora. Começar minha última matéria amanhã, mas não é igual, né? A troca, né? Mas acaba por acelerar, e a pandemia vai fazer isso. Ou seja, há determinadas funções que no hotel não necessitam estar lá todos os dias da semana. E a pessoa, o próprio funcionário, a própria empresa, acaba por ganhar com isso. Então eu sou um apologista, não do home office, porque não acredito no home office puro e duro, mas acredito muito no smart working, ou seja, a pessoa trabalha 3 dias no escritório da empresa, outros 2 dias de casa, ou 3 dias em casa, 2 dias... Então acaba por essa parte, porque que a gente chama de híbrido, né? Um híbrido, acho que essa situação híbrida, acho que será o futuro para as profissões que podem exercer, como disse há pouco, um garçom não pode fazer home office, o nosso técnico não pode fazer home office, o nosso cozinheiro não pode fazer home office, mas acho muito importante, mesmo para quem pode fazer home office, a presença na empresa
para criar cultura de empresa só através de lives e só através não funciona, na minha opinião, se quisermos criar uma cultura coesa e forte de empresa, digamos assim. No entanto, sou um apologista do smart working. Ulisses, você dirigiu um dos hotéis mais tradicionais de Portugal, né, na Ilha da Madeira, terra dos meus avós, e que é o Ritz, é assim que fala? Ritz Palace. Ritz Palace, Exatamente. na Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira, é verdade. Né? E lá vocês permitiam que o cliente, que o hóspede, levasse para casa a experiência do hotel. O hotel era famoso, ainda é, né, pelos lençóis maravilhosos. E quem queria levar os lençóis para casa, podia levar os lençóis para casa. Vocês, inclusive, mandavam entregar. Tem alguma experiência do Copa, que a gente chama de Copa, né? Que é tão querido que... O nome carinhoso que nós damos ao nosso Copa é o Copa. Tem alguma experiência que os hóspedes levem para casa ou que vocês estão pensando em colocar, em institucionalizar? Não, nós temos, esse exemplo que deu era, nós usávamos tudo o equipamento da cama e todos os lençóis era tudo de linho. Há muito poucos hotéis que hoje em dia trabalham ainda com linho e nós trabalhávamos ali com 400 fios, as pessoas adoravam aquilo. O linho, o tratamento é muito especial, nós tínhamos uma lavandaria fantástica, conseguia entregar como deve ser. E eram bordados, porque os bordados da Ilha da Madeira, a minha avó era bordadeira da Ilha da Madeira. Era uma das experiências que oferecíamos aos nossos clientes, era ir fazer a experiência juntamente com as bordadeiras na Ilha da Madeira. Mas aqui no Copa temos várias coisas que as pessoas gostam de levar para casa. O que nós vimos aqui nesta pandemia foi que a parte do merchandising que temos do hotel e a venda na nossa boutique acabou por ser bastante interessante, mesmo com o mercado nacional, ou seja, as pessoas acabavam por levar uma caneca do Copa ou um prato com o Copa, tudo o que estivesse afastado do Copa, as pessoas acabavam por levar, mas há algo que nós temos que será o nosso campeão de vendas na nossa boutique, que é o cheirinho do Copa. Quando entramos no Copa tem um cheiro que é um cheiro de capim-limão. Quando a pessoa entra na recepção, leva logo ali com esse cheiro ali naquela zona da recepção e depois nós vendemos esse cheiro do Copa, vendemos também na nossa boutique e é o cheiro que normalmente temos nos quartos. No próximo bloco, os empresários do Rio de Janeiro estão otimistas? Que hóspede do Copacabana Palace quis levar o colchão para casa em Londres? E levou. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando com a presidente do Grupo LID, Andréa Repsold, e com o gerente-geral do Hotel Copacabana Palace, Ulisses Marreiros. Ulisses, o Copacabana Palace hoje é frequentado majoritariamente por turistas nacionais, embora Copacabana seja o bairro mais famoso do Brasil, no exterior, né? E o Copacabana Palace também, como hotel, é o mais famoso do Brasil no exterior. Por que os brasileiros agora são maioria? Não, os brasileiros, o nosso querido mercado nacional sempre foi o mercado número 1. Pré-pandemia, nós tínhamos cerca de 35% de mercado nacional, 65% de mercado internacional. Então inverteu a ordem aí agora, né? Inverteu completamente, principalmente em 2021, porque tivemos cerca de 80% de mercado nacional, até um pouco mais do que isso. E este ano, digamos, até à data, desde o início do ano, temos cerca de 60% é mercado nacional e 40% mercado internacional. O mercado internacional já retomou, nos últimos 2 meses, 3 meses começámos a ver uma retomada do mercado internacional, muito aquém ainda dos tempos pré-pandemia, mas felizmente e graças aos nossos queridos clientes brasileiros, o negócio voltou inclusive acima
dos tempos de pré-pandemia. Então, o brasileiro pegou o gostinho pelo Copa. O brasileiro, o cliente nacional, o nosso querido cliente nacional, sempre foi o Durante mercado a número 1. pandemia, eles foram a mais de 80%, é isso? Eles foram mais de 80%. Nós tivemos ali uma altura que era 98% seria cliente brasileiro, porque não nos chegava nenhum estrangeiro. Ou tivemos, às vezes havia coisas caricatas, como por exemplo o segundo mercado do Copacabana Palace, o mercado turco, porque tínhamos um cliente, só que é um cliente que ficou lá a viver durante 5 meses, então acabou por ter esse impacto. E ele ficou 5 meses lá por quê? Porque adorou ficar aqui no Rio de Janeiro, estava a aprender a falar português e achou que na altura quando ele veio, que foi em fevereiro, a situação aqui era bem melhor do que aquilo que ele tinha na Europa, que era onde ele vivia. Andréia, o turismo é um dos carros-chefes do Grupo LID, né? É um dos setores que que é mais caro a vocês. Você acha que o Rio de Janeiro ele é bom de captar eventos, de movimentar esse setor? Sem dúvida, eu acho que os eventos corporativos, eles têm que cada vez mais voltar a acontecer no Rio de Janeiro, porque o Rio tem tudo para oferecer, uma infraestrutura hoteleira espetacular, a cidade é linda, né? Eu acho que poucos lugares do mundo são tão bonitos quanto o Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro é muito bom anfitrião, então as pessoas saem daqui realmente encantadas e felizes porque elas têm a oportunidade de estar no momento de trabalho, mas também ter uma paisagem espetacular e estar com uma infraestrutura hoteleira muito boa. E o Copacabana Palace investe também nesse setor de eventos corporativos, porque aqui pra gente parece que é mais festividades, né? O tradicional baile de carnaval, os casamentos, os aniversários. Como disse o Copa, isso faz parte, inclusive, é um dos pilares da nossa estratégia de marketing e estratégia comercial, é celebrações em grande estilo, e o Copa é o sítio por excelência para o fazer. A nossa força, ou muita da nossa força, é nos eventos sociais, mas os eventos corporativos, desde há 2 meses para cá, começaram a ganhar novamente e ficamos muito contentes porque... Inclusive, nós aqui da Band colaboramos para isso, é né? O Inspira Rio, o prêmio foi lá, né? Muito agradecido por essa colaboração. E temos tido, nas últimas, mesmo esta semana, houve dias que tínhamos 4 eventos a acontecer ao mesmo tempo, com alguma relevância e marcas de muita relevância, não só a nível nacional, como a nível internacional mesmo. Ulisses, agora conta essa história do hóspede ou a hóspede que quis levar o colchão do Copa para casa. Não era uma casa ali, né? Ali na esquina. Era em Londres. E levou. Nossa, como é que descobriram essa história? Isso é uma das histórias das historietas do Copacabana Palace. Tem muitas e essa é uma delas. Essa hóspede era a mulher de um músico bem conhecido, a famosa banda Rolling Stones, que ficou, todas as vezes que veio ao Rio, ficou sempre no nosso hotel. E foi a mulher do Ron Wood que adorou e dormiu tão bem no colchão que tínhamos lá que quis levar o colchão para casa. E aí, como é que foi? Como é que fez? É muito fácil. Quem quiser comprar um colchão no Copacabana Palace, entrar em contato comigo que nós vendemos o colchão, sem problema nenhum. Principalmente de Londres, né? E depois, essa parte da logística já terá que ser por parte do cliente, o cliente já ele se organizará. Não tem frete grátis para Londres? Isso ainda não fazemos, não. Somos muito simpáticos e generosos, mas essa parte ainda não fazemos, não. Andréia, vamos agora falar, já falamos das flores, agora vamos falar um pouco dos espinhos. A gente está num período de juros altos, né, dos juros aumentando, uma coisa que a gente já tinha até desacostumado disso. É verdade, inflação de 2 dígitos, né? Como é que o empresário está se readaptando agora? É um momento complexo, né? Porque a gente está num momento ainda em pandemia, né? Tem uma guerra que está afetando tudo, tem uma crise de combustíveis, né? Então tem um período de transição energética importantíssimo acontecendo, mas o empresário está extremamente focado, né? Como eu comentei anteriormente, tem empresas que cresceram muito nesse momento e eu acho que assim, dentro dos momentos de crise vem muitas oportunidades. Eu acho que o empresário está muito focado nas oportunidades. Cita um case assim de um setor ou de uma empresa que aproveitou ou fez da crise oportunidade. Tecnologia.
né? Eu acho que a digitalização das empresas, o que vinha num crescimento durante esse período, ela disparou. Né? Quer dizer, todo mundo precisou se adaptar. As empresas tiveram que focar nisso, as pessoas precisaram aprender, né? Então, acho que houve uma mudança impressionante, é um caminho sem volta, né? Acho que, e o Rio tem muitas empresas de tecnologia excelentes. Acho que isso é uma oportunidade que tem aqui no Rio de Janeiro. Tem muitos profissionais muito bons. Será que nós teremos nosso Vale do Silício? Tem um projeto, né, de fazer exatamente. Petrópolis, né? Tem um projeto Petrópolis, tem um projeto Teresópolis, tem no Porto Maravilha. Então, tem várias iniciativas exatamente principalmente para tentar reter os talentos, né, que eu acho que é a coisa mais importante. Ulisses, e a crise? Chegou no mercado de luxo, essa história de que mercado de luxo não tem crise, isso é fato ou isso é fake? Depende do setor. Não existe crise para vocês? Existe de alguma maneira, porque o Copacabana Palace acabou por fechar 132 dias durante a pandemia, pela primeira vez em quase 100 anos de história. Então, de alguma maneira, quando nos vimos sem clientes e sem a possibilidade mesmo do nosso querido cliente nacional nos visitar e mesmo no nosso cliente local, temos muita gente que depois fez staycations connosco, gente do Rio, que vive ao lado do hotel e vinha passar 1 ou 2 noites connosco. Nessa altura não era permitido, então tivemos que fechar o hotel e realmente foi uma fase ali bem desafiadora. Mas o que sentimos é que o nosso tipo de clientela acaba por ser bem mais resiliente e temos algum outro cliente, possivelmente deixou de ser bilionário, mas continua a ser milionário, então ainda conseguiria viajar e ficar connosco. Então somos muito agradecidos ao nosso mercado nacional que nos ajudou a passar, digamos assim, esse período mais desafiador, que graças a Deus e graças a tudo o que aconteceu, desde outubro de 2021, pois retomámos, como disse há pouco, o mercado internacional não retomou, mas o negócio retomou, inclusive mais forte do que no período pré-pandemia. Esse otimismo aí apareceu no Fórum Empresarial, último que vocês fizeram no mês passado, em que o governador Cláudio Castro e o secretário de Turismo Sávio Neves apresentaram números otimistas em relação à economia do Rio de Janeiro. O empresariado está otimista, está acompanhando esse otimismo? Com certeza, acho que os empresários estão bastante otimistas, estão acreditando no momento do Rio de Janeiro. Durante o fórum nós recebemos 250 empresários de todo o Brasil e foi muito interessante como eles conseguiram mudar essa imagem que tinham do Rio, quer dizer, encontrar e voltar a olhar o Rio como um local de oportunidade e de possibilidade de negócios e de parcerias, né? Acho que esse foi o grande resultado positivo. Ulisses, a gente pode dizer que você comanda um time de 450 jogadores? Neste momento, 456 jogadores. Já aumentou, hein? Bom, hein? Isso é bom sinal, né? Empregabilidade em alta no Copa. Neste momento, inclusive, o mundo da hotelaria e o mundo do turismo, a nível mundial, inclusive, está a sofrer com alguma falta de mão de obra. Houve muitas pessoas durante a pandemia mudaram o setor de atividade, a hotelaria e o turismo. São setores que demandam muito, mas também é muito gratificante. E neste momento, depois temos uma equipa bem grande e a equipa que está lá a cuidar do Palácio, neste momento, para eu poder estar aqui. E você costuma dizer que gosta de ficar próximo, especialmente dos mais jovens, para ter ideias, né, para renovar ideias. Cita uma ideia aí que você tenha tido com os funcionários jovens ou não tão jovens. Interessante, fizeram um bom trabalho de casa. Não, é verdade, gosto imenso e nós no Copacabana Palace temos um programa de estágio, além dos jovens aprendizes, temos também um programa de estágio bem interessante. E o que é que fazemos? Fazemos, além do estágio deles participarem nas atividades todas do hotel e partilharem todas essas atividades connosco, acabamos por fazer todos os meses, um executivo do hotel faz uma apresentação para todos os estagiários que têm no hotel sobre a sua área de expertise. Digamos, o diretor de Revenue Management apresenta sobre a gestão de receitas, a pessoa do housekeeping apresenta sobre housekeeping e falam sobre a sua carreira e sobre a sua área de expertise. Eu normalmente faço sempre em janeiro a primeira rodada e falo sobre a minha carreira e sobre o mercado de luxo, onde tentamos inserir-nos de alguma maneira. Seu lema é pessoas, pessoas, pessoas. Como é que coloca em prática, o que isso significa, esse lema? Pessoas, pessoas, significa que o turismo e a hotelaria em si, a restauração, tudo o que é hospitalidade e tudo o que é este negócio do hospitality business, é muito de pessoas, por pessoas, para pessoas, ou seja, tem sempre pessoas à volta.
E isso é importante, ou seja, eu posso estar a fazer muito bem no Copacabana Palace, mas se não estiver a fazer bem para as pessoas da minha comunidade, então estou a falhar aqui em qualquer coisa. Eu posso estar a fazer muito bem para as pessoas da comunidade, mas não estou a fazer bem para as pessoas que trabalham no hotel, então estou a falhar aqui em qualquer coisa. Então, organizar as coisas de certa maneira para que todas estas pessoas fiquem contentes, às vezes é um trabalho bem desafiador, mas é também bem interessante e é uma das coisas que mais me dá prazer, é tentar equilibrar aqui esta balança das pessoas e depois os resultados financeiros, esses virão através das pessoas também. Andréia, interessante, Interessante, né? mas é isso. No setor de eventos corporativos também, né? São pessoas que movem, né? Uma das suas bandeiras é a agenda positiva do Rio de Janeiro, como você já falou aqui. Como é que é fazer essa agenda positiva no meio de tantos problemas que a gente tem, né? Eu acho que a gente, quer dizer, o carioca liga a televisão e já tem tanta notícia negativa, né? Eu acho que o Rio, de certa forma, ele é uma caixa de ressonância. Às vezes um fato que passa até desapercebido em São Paulo ou em outro estado, aqui vira uma coisa imensa. Então, o que a gente está tentando dar é exatamente visibilidade para as boas ações que acontecem aqui, para o crescimento das empresas, para os grandes empresários, para os empreendedores, para os exemplos de solidariedade que tem aqui. Então, a gente trabalha exatamente isso. Vamos dar voz a essas pessoas e vamos mostrar isso, vamos transmitir um pouco desse aprendizado, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Nós temos um outro braço do LEAD, que é o LEAD Futuro Rio de Janeiro, onde exatamente nós trazemos empreendedores que estão trazendo novidades, que estão empregando, que estão crescendo e fazemos muitas mentorias, né? Trazemos um empresário grande para falar um pouco para eles, para ter essa troca. É isso que eu chamo de agenda positiva. Vamos dar as notícias boas, elas também são importantes e elas acontecem, elas estão aqui. Temos muitas coisas bem positivas dentro do Rio de Janeiro para transmitir. Fora o setor de tecnologia, o que está bombando aí nessas novidades? Setor de energia, né? A transição energética eu acho que é um ponto que é importante. A energia limpa? A energia limpa, né? O hidrogênio, eu acho que a gente vai ter um debate no próximo mês sobre esse tema e realmente eu acho que é um assunto importantíssimo, né? Eu acho que essa transição energética para as empresas é fundamental e todos os temas de ESG, né? Que as pessoas têm que estar focadas exatamente na sustentabilidade, né? E no meio ambiente e toda a parte também das pessoas, né? Vamos explicar um pouquinho o que é ESG? Então, é environment, né? A parte toda de meio ambiente, toda a parte social. As empresas têm que estar comprometidas com essa agenda. Com né? essa agenda. É uma social, é uma agenda de sustentabilidade e uma agenda de diversidade. As empresas precisam estar focadas nisso para que elas se projetem para o futuro. Isso está sendo, acho que, mundial e o Brasil está caminhando bem nessa direção. Todas as empresas estão focadas nisso. Eu acho que isso é bem interessante. Toda essa área de sustentabilidade, não só a parte do meio ambiente, como falámos há pouco, a parte da sustentabilidade, também a parte de diversidade e inclusão também, ou seja, nós fazemos um trabalho muito proativo nessa parte, onde difundimos, inclusive tivemos um fórum mundial da nossa empresa, de um board que nós temos, de LGBTQIA+, que foi aqui no Rio, no mês passado. Copacabana é o palco da parada LGBTQIA+, né? Mas toda essa parte tão tradicional. De diversidade e inclusão, mas da parte de sustentabilidade também, tudo isso depois acaba por ser muito importante e nós, enquanto gestores, temos essa responsabilidade, principalmente quando lideramos equipas bem grandes, como é o caso do Copacabana Palace, de passar toda essa informação e prover as pessoas de toda essa informação, que também é muito importante. No próximo bloco, existe o jeito carioca de administrar empresas? Por que o Copacabana Palace se tornou o sonho de consumo para festas de casamento? O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o diretor-geral do Copacabana Palace, Ulisses Marreiros, e com a presidente do Grupo LEAD, Andréa Repsold. Ulisses, como é que o Copacabana Palace se tornou o sonho de consumo de 10 entre 10 casais de noivos do Rio de Janeiro? É muito chique? O legal é casar lá? Não será de 10 em 10, mas temos muita gente. Eu falei de sonho, eu não falei de realizar o sonho.
Não, mas temos tido bastante demanda e mesmo depois da pandemia ainda mais, então foi realmente bastante interessante ver. Mas vem toda uma tradição. Os salões do Copacabana Palace sempre foram salões muito bem frequentados, sempre tiveram uma história bem grande. Em determinada altura eles estiveram fechados e nós reabilitámos os salões desde 2006. Então, desde 2006, os grandes salões na parte de trás que dão para a Nossa Senhora de Copacabana, inclusive reabilitámos um teatro lindíssimo que temos, onde muito fizemos bonito, inclusive o prémio da Band. O prémio da Band. E foi é um teatro que está lindo, 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 lindo. Mas voltando atrás, esses salões foram reabilitados e houve uma dinâmica muito grande no mercado de casamentos aqui no Rio. Porque ficaram represados, né? Eu mesma fui pedida em casamento em 2019, só casei agora, de dezembro de 2021, e não foi no Copacabana Palace. Mas pena, mesmo, né? Parabéns. Parabéns, felicidades. Mas mesmo não tendo o evento lá, nós todos os fins de semana temos entre o máximo que eu me lembro, 6 noivas no hotel. 6? 6 noivas mesmo, ou seja, por exemplo, temos 2 casamentos a acontecer ao mesmo tempo, mas pelo menos temos 6 noivas no hotel, que casam noutros sítios, e trabalhamos aqui com alguns... preparam-se preparam-se lá. No hotel. E trabalhamos com muitos cerimonialistas, alguns deles aqui de grande referência. E vocês estão com a agenda de casamentos lotada até quando? Por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, renovar meus votos, né, lá no Copacabana Palace, eu marco para quando? Depende da dimensão e depende, nós fazemos eventos até 2.000 pessoas, então de 2 até 2.000, dependendo da agenda, é uma questão de nos sentarmos depois e verificar quais são as datas disponíveis. André, o Grupo LID tem mais de 25 frentes de atuação e está em 5 continentes. Como é que é integrar esse povo todo? Eu sou o LID Rio de Janeiro. A matriz é São Paulo, que é o LID Global. Então, nós temos sempre reuniões, né, entre todos. Há uma troca muito grande entre as unidades. Eu acho que o grande diferencial do LID é exatamente estar presente praticamente o Brasil todo. Então, a gente permite com que os empresários façam trocas. Então, algumas vezes o empresário precisa ter um contato com a região Nordeste, ele precisa se desenvolver na região Centro-Oeste, no Sul. Nós somos um canal também para negócios entre as unidades e apresentar empresas, aproximar empresas. E as unidades internacionais também fazem esse trabalho. Tem China, a gente tem Portugal, a gente está vários países da América Latina e também agora nos Estados Unidos tem uma nova frente. Já tem até um grande evento previsto para acontecer em Nova York esse ano. O carioca tem um jeitinho todo peculiar, né? Eu sou carioca, né? Todo charmoso. Tem um jeito carioca de administrar? Qual é a característica do empresário carioca ou fluminense, né? Estamos falando do estado, que nos outros estados brasileiros ou no mundo não tem? Eu acho que garra e determinação, né? Eu acho que aqui aconteceu já tantos momentos que mudaram o cenário. Eu acho que a garra e a determinação do empresário carioca é fantástica. E a capacidade também de adaptação, né? Eu acho que isso é o foco, garra e determinação. Eu acho que esse é um diferencial. Como nenhum outro no mundo, no Brasil. Não chegaria tanto, né? Mas eu acho que o carioca tem essa capacidade, né, de se adaptar. Você também sentiu isso? Jogo de cintura. Tem um jogo de cintura que ou seja, é uma parte muito importante em qualquer, seja aqui, seja na China, seja em qualquer sítio do mundo. Você tem que ter algum jogo de cintura para se adaptar um pouco, e a adaptabilidade e a resiliência hoje em dia são palavras-chave. São chavões também, mas são palavras-chave dentro da cultura de liderança e da cultura empresarial. Falando em jogo de cintura, como é administrar um hotel de luxo num mercado tão informal como é o Rio de Janeiro, né? Numa cidade tão informal, né? O luxo hoje em dia tem várias caras, ou seja, se antigamente o luxo era muito mármore, muito ouro, 50.000 butlers à volta e tudo mais. Hoje em dia o luxo tem várias caras, ou seja, o luxo poderá ser ir correr na orla, que é um luxo para algumas pessoas, algo que é banal para nós aqui, sair de barco e passear na costa aqui em frente ao Ipanema, Copacabana e tudo mais, poderá ser um luxo para outras pessoas. Nós tentamos adaptar de alguma maneira e temos várias propostas dentro do hotel. A parte gastronómica é um bom exemplo. Nós temos um hub gastronómico dentro do hotel, temos 3 restaurantes e temos desde um restaurante um pouco mais formal, onde esse restaurante também um pouco mais formal, não é tão formal quanto noutros sítios onde trabalhei, talvez um pouco tivemos que adaptar
à informalidade carioca. Como assim? O que que tem de mais informal? Vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo. Noutros sítios onde trabalhei, nós num restaurante daquele tipo iríamos pedir o dress code mais forte, digamos assim, que as pessoas tivessem que usar casaco, tivessem que usar paletó para frequentar o restaurante, e nós não o fazemos, ou seja, adaptamos um bocado. Mas também não pode ir de chinelo. Também não convém ir de roupa desportiva. Nós consideramos roupa desportiva, se aparecer com a camisola dos Lakers ou passando a publicidade aos Lakers, mas com roupa desportiva, pois discretamente convidaremos a frequentar talvez outro espaço no hotel. Uma das partes que mais chamam a atenção no Copacabana Palace é aquela galeria de celebridades, né? Tem de Nelson Mandela, Orson Welles, Rita Hayworth. Conta histórias curiosas dessas celebridades. Pôde ver algumas dessas histórias, desde o ataque de fúria do Orson Welles, que atirou a máquina de escrever e a secretária pela janela fora, situações menos conhecidas daquelas historietas do Stevie Wonder estar a tocar piano e o nosso segurança não querer subir porque se falava no espírito da Mariazinha Guinle, que ainda andaria por ali, e quando foi lá ver, e ele achou que era ela, o Stevie Wonder, que estava lá que era ela que estava tocando piano. Tem todas essas historietas e essas histórias, que são histórias, muitas delas engraçadas, e isso convida as pessoas a frequentarem lá, e nós será algo que iremos fazer, ter um pouco, juntar algumas dessas histórias que as pessoas gostam de ouvir, dessas histórias e historietas do Copa. Não, são causos, né? Isso é uma coisa muito que do brasileiro, do carioca, que gosta de ouvir esses causos, né? Sem dúvida, e nós faz muito parte do storytelling. Nós hoje em dia começámos toda uma parte desde há 4 semanas para cá, todas as segundas-feiras mandamos uma curiosidade para todos os funcionários do hotel. A última, inclusive, foi sobre a Praia de Copacabana, pela celebração dos 130 anos, mas também com o estúdio que foi montado dentro do hotel para o Walt Disney, para criar a personagem do Zé Carioca. Foi o Zé Carioca. A história do Orson Welles, que estava há pouco a mencionar. Então, todas as semanas temos o nosso querido Emerson, que é o nosso responsável por toda a parte de formação e desenvolvimento das pessoas no Copacabana Palace. Isso é muito interessante, porque os funcionários sabem as histórias e vão contar, e os turistas adoram, né? Mantém o fundamento, né? Quer dizer, eu acho que essa história não se perde, né? Isso é muito bom, né? Uma ótima ideia. E, ao mesmo tempo, dá um orgulho, né? No trabalhador, eu trabalho num hotel onde aconteceu isso assim, né? Muito bom. Que é um orgulho que os jovens hoje que podem e que têm alguma condição já não estão, eles não querem viver aqui, né, Andréia? Como é que a gente resgata essa autoestima, essa vontade de viver aqui? Acho que isso é um ponto interessante. Quer dizer, eu acho que a formação, até minhas próprias filhas fizeram faculdade no exterior e vivem fora. Mas eu acho que hoje tem exatamente um trabalho para tentar reter os talentos. Então, isso é um ponto. Eu acho que hoje, quando a gente ressalta as coisas e as oportunidades voltam a acontecer, então eles podem fazer uma carreira aqui também, né? E também essa possibilidade de você estar em qualquer lugar do mundo e estar trabalhando com uma empresa brasileira. Acho que isso também está acontecendo para trazer um pouco de volta, né? E você, Ulisses, fez o caminho inverso, né? Porque tem um monte de brasileiro indo para Portugal, querendo ir para Portugal, e você fez o contrário, veio para cá. Tem neste momento... Tem saudade da terrinha? Por acaso, desde que estou cá, há 1 ano e meio, é a primeira vez que estou afastado da minha querida mãe, tanto tempo, ou 1 ano e meio sem a ver, então sim, preciso já de fazer uma visita para recarregar baterias. Então traz ela aqui. Mas estou super satisfeito aqui, e no meu caso depois foi uma situação um pouco diferente. Eu fui transferido dentro de uma companhia internacional que trabalha em 23 países diferentes e transfere os seus executivos de um lado para o outro, quando acha conveniente, e eu tive a sorte de vir aqui para a cidade maravilhosa, que estou a adorar, como é óbvio. André, esse ano a gente vai ter eleição aqui no Brasil, né, para governador e para presidente. O que não pode faltar, do ponto de vista do empresariado, nas plataformas dos principais candidatos? Educação.
Eu acho que a educação, você só muda um país através da educação. Eu acho que esse é o ponto principal que precisa, eu acho que, ser realmente reforçado, né? Eu acho que a saúde é fundamental também, mas eu acho que a educação é um dos pontos que eu acho que tem que ser uma das bandeiras mais fortes, principalmente do presidente da República, né? Dizem que a gente aprende mais com as adversidades, né? Nós estamos saindo de um período, eu acho, único, né? O que vocês aprenderam com esse período de restrições, de medo, enfim, de tanta crise? Acho que a gente aprendeu a se reinventar, né? Eu acho que todo mundo se reinventou, criou outras formas de trabalho, outras formas de interagir com as suas equipes. Eu acho que isso foi o grande ganho e a própria interação entre as famílias, né? As pessoas ficaram mais em casa, de certa forma se afastaram dos amigos, dos relacionamentos, tiveram que voltar um pouco mais para as próprias pessoas, para as próprias famílias, e eu acho que as empresas tiveram que se adaptar. Então, a velocidade da tecnologia, do aprendizado, de você poder usar o ensino à distância, de você mandar tecnologias para as pessoas, mesmo elas não estando presentes, foi uma grande mudança. E eu acho que é uma mudança comportamental também, né? Você teve menos oportunidade de encontrar, né? Por exemplo, eu fiquei quase 2 anos sem ver minhas filhas, mas a gente usou muito a tecnologia. Eu fiquei 2 anos e meio. Para se aproximar, exatamente. Então, isso foi muito duro, né? Por um lado, mas eu acho que também nos trouxe valores, né? Que a gente acho que resgataram valores de como é importante essa relação entre as pessoas, né? Mensagem, vou dizer em português de Portugal, não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Com certeza. Então, acho que isso ficou ainda mais premente durante a pandemia. A André estava a partilhar, que ficou, a Mónica também, mais de 2 anos sem ver as pessoas. O ser humano precisa de contacto, precisa de pele, precisa de contactar, em todos os níveis, a nível pessoal, a nível profissional, em todas as áreas. Nós somos animais sociais e precisamos contactar e estar junto com as pessoas. Então, o grande aprendizado que acho que saiu para muita gente foi: não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Então, logo faço a nível profissional, logo combinamos algo, logo combinamos jantar ou logo combinamos fazer isto. Acho que as pessoas ficaram a perceber que, devia ter feito e afinal não fiz. Exato. E essa questão de urgência e de premência de fazer as coisas, acho que foi algo que não sei se vai ficar, ou pelo menos vai ficar enquanto nós recordarmos que estávamos encerrados em casa há bem pouco tempo. O aqui e agora, né? Eu acho que isso é muito bem colocado. É verdade. Então agora vamos para o nosso ping-pong final. Todo mundo pronto? Não, vamos embora. Ping-pong final? Sim. Nossa, não me digam que descobriram que eu também joguei ténis de mesa. É o lugar que mais gosta no Rio? Minha casa. Onde? Eu moro em São Conrado. Vou lá te visitar, hein? Copacabana Palace. Adoro, acho que tem... Sua casa também, né? Minha casa também. Passo lá mais tempo do que em casa, sim. Lugar que recomenda no interior do estado? Acho que toda a parte das serras, né? O lugar que eu recomendo muito é Búzios, que é onde eu frequento muito, porque eu tenho casa em Búzios, mas eu acho que a Serra do Rio de Janeiro também é maravilhosa. Há um par de meses atrás, numa fazenda ao pé de Itaipava, que adorei, ou seja, toda aquela panorâmica, orografia, as montanhas. É demais, né? A gente está na agitação aqui, a agitação muito chega bom. Lá já... Muito bom. E muito perto, né? Então acho que esse é o grande ponto do Rio, né? O Rio é o estado do Rio, digamos, aquilo que oferece: mar, serra, montanha pura e dura, atividades únicas. Uma cidade como o Rio de Janeiro, que é cidade maravilhosa, acho que o estado do Rio é um destino realmente fantástico. Pratica algum esporte? Hoje em dia, infelizmente, faço muito pouco, mas estou a tentar disciplinar-me, inclusive convidando os hóspedes a correr comigo às terças-feiras e às quintas-feiras, às 7 da manhã. Então adoro fazer a minha corrida matinal ali pela Orla até Ipanema, e é realmente uma bênção poder começar o dia dessa maneira. E você, André? Estou na fase do pilates, da musculação e das caminhadas, né? Que eu gosto muito. Mas é muito bom. Estou na fase, está ótimo isso. Pilates, caminhada e musculação, olha isso. Time de futebol? Eu sou fiel ao meu time de coração, que é o Sporting Clube Farense. É um clube bem pequeno, da minha cidade. Eu sou de Faro, do sul de Portugal, e é daqueles clubes sobe e desce. Mas tem o Sporting, né? Lá. Tem o Sporting Clube de Portugal, mas esse não é o meu clube. O meu clube é o Sporting Clube Farense. O meu de Portugal é Benfica. Eu sou de uma família de botafoguenses, né? Mas na verdade eu gosto mesmo de torcer para o Brasil, né? Comida que mais gosta?
Cita uma aqui do Rio, por favor, tá? Eu sou... uma comida daqui, pois daqui gosto muito aqui, onda de comida de boteco. Gosto muito dos bolinhos de feijoada que se fazem em muitos botecos por aqui, mas a minha comida favorita, eu sou um homem do peixe, adoro peixe grelhado. Eu também sou do peixe, adoro Light, peixe. por isso que ele é magrinho. Pois é, essa vida tem que ser light. Melhor boteco da cidade. Ui. Você que é do hotel de luxo, mas frequenta boteco também. No boteco fica ali na zona do Leblon, ao lado do Sabor Doc, que é uma coisa nova, onde tem bom peixe. E ali no bairro de Copacabana, o nosso vizinho ali do lado, há muito tempo não faço ali uma visita, mas para tomar ali uma cerveja de final de tarde e comer um bolinho de feijoada. Ali os Imortais, é um boteco em Copacabana, então tenho que prestigiar o bairro onde eu vivo também. E você, André? Não é bem um boteco, eu gosto muito do quiosque do Delamare na Praia de Ipanema, que é uma delícia. Legal. Fim da tarde ali é sempre espetacular. Tem alguma superstição? Eu tenho. Botafoguense tem que ter. Botafoguense é assim. Nenhuma chance de estrear qualquer evento ou qualquer coisa na lua minguante. E você? Eu não sou supersticioso. Havia uma música em Portugal que é Eu não sou supersticioso, mas o pai dela dá-me azar. Mas eu não sou supersticioso, então não tenho nenhuma superstição assim extraordinária, digamos Mas assim. sonho você tem, né? O sonho tenho muitos sonhos até. Qual é o seu sonho, seu grande sonho? O meu grande sonho é ser feliz, como toda a gente. Isto é um bocado utopia e um bocado aquela resposta fácil, mas é ser feliz e mais do que ser feliz é poder passar a felicidade para os outros. E tenho a sorte de trabalhar. Feliz no Brasil? Estou sendo muito feliz no Brasil e no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro em Copacabana. E no Copacabana Palace. Adoro trabalhar ali e adoro principalmente fazer os outros felizes ali. Às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos, mas esforçamos imenso para que isso aconteça. E você, André? Qual é o seu sonho? O sonho, eu acho que é caminhar pelo Rio de Janeiro, numa cidade com menos desigualdade, né? Acho que esse é o grande sonho. Eu apaixonado pelo Rio, acho que esse é um grande sonho de todos nós, né? Mas eu gostaria muito de ver um Rio mais para cima. Verdade. Muito obrigada pela sua participação. Agora a gente pode pegar na mão, né? Obrigada. Pois é, há tanto tempo a senhora falando Obrigada, com cotovelo, né? Obrigada. Obrigada, foi Sim. ótimo. Acima de tudo foi divertido, né? Foi muito bom. Foi? Foi. Que Obrigado bom. aí pelo convite e parabéns pelo programa. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo!